Olá, oi, oi, oi Maria da Conceição, oi Ana, oi todo mundo, tudo bem? Então, bom início de noite para nós, um prazer aqui, como sempre, estar com vocês. Hoje a Rosa não vai poder vir, então eu vou estar conduzindo aqui com vocês tanto a parte da nossa conversa, oi, 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 sobre o céu astrológico e o calendário da luz e a própria meditação que a gente vai fazer logo em seguida. E só queria comentar com vocês antes de começar que as inscrições para o nosso retiro, desejo, Dharma e sustentação, as vagas meio que se esgotaram, mas se alguém tiver, esse retiro é só em junho, e se alguém tiver desejo ainda de fazer, eu ia sugerir que se inscrevessem com a Rosa, porque tem uma lista que está sendo feita, porque daqui até lá sempre acontecem desistências. Então, quem tiver na lista, a gente vai chamando. E queria dar essa notícia também. Então, vamos para a nossa conversa, porque nós temos muita coisa para conversar hoje, porque pelo que tudo indica, né, pessoal, nós temos uma semana com muitas emoções, de emoções fortes. Então vamos lá conversar, falando em primeiro lugar sobre o céu astrológico que a gente está tendo agora, que vai ser o inspirador do nosso tema de trabalho até o próximo domingo, como sempre. É só para quem é novo e não tornar-se presente ou na Terra de Rudá, poder se situar. Então, vamos lá. Então, o nosso céu astrológico, ele apresenta uma lua cheia, que a gente pode, inclusive, admirar no céu, nessas noites agora, que estão, pelo menos aqui no Rio, tão límpidas, né? Fora do Rio, eu não sei. Mas uma lua cheia que está caminhando para a sua plenitude no signo de Leão, e ela vai ficar plena mesmo no dia 12, que é a quarta-feira agora. Então, essa lua faz trígono com a Vênus em Áries. O ascendente do nosso mapa de agora também é Leão. Urano se encontra no meio do céu e faz uma quadratura com Sol e Mercúrio, os dois em Aquário. O Marte em Câncer faz trígono exato com Saturno em Peixes. E o Plutão faz oposição à Lua, também em grau exato. Então, a gente tem muitos acontecimentos, isto é, muitas energias psíquicas ativadas, que o céu nos sinaliza e que estão ativadas em todos nós, né? Então, vamos aqui entrar para o nosso papo, a nossa conversa. A lua cheia, né, pessoal, sempre sinaliza a tendência de questões emocionais, porque a lua fala de emoções, né? Então, de questões emocionais poderem ser muito intensas naquele período. Uma lua cheia, ela reverbera umas 2 semanas a partir do momento que ela se torna cheia, né? Uma lua cheia em Leão, mais intensidade ainda. E somando-se ao fato do nosso ascendente ser Leão também, é como se ficasse sublinhada a energia leonina. E Leão é uma energia arquetípica fogosa, é um signo de fogo, é uma energia arquetípica luminosa da alegria de viver, eu acho que eu posso dizer assim, da festa, do brilho, da capacidade criativa em todos nós, né? Expressa a nossa criatividade, a nossa capacidade da brincadeira, de brincar, de dar risada, né? Do bom humor, da generosidade, também da autoria, de sermos autores do nosso caminho, da nossa vida, daquilo que a gente faz. Leão é uma energia ligada ao coração, então tem uma relação com o namoro, com o amor. A nossa criança dourada interior se torna ativada com esses aspectos leoninos tão fortes dessa lua e os outros que eu falei também. A lua, ao estar fazendo trígono com Vênus, como eu falei há pouco, né, que é o planeta do amor
e se encontra em Áries. Áries é outro signo de fogo, como Leão, né? Desperta em todas as pessoas mais amor, com mais intensidade, apaixonamento, a possibilidade de apaixonamento entre pessoas, por situações, como sempre falo, quando acontece esse tipo de aspecto, apaixonamento por conhecimentos, a gente não se apaixona só por gente, por práticas. A gente pode estar falando aqui de mais prazer, prazer sexual, inclusive, Leão e Áries são energias ligadas à nossa sexualidade, né? Às vezes, aquelas paixões súbitas, inesperadas, que fazem o sangue correr forte e o coração acelerar. Tudo isso nesse céu. Mas eu quero dizer que quem não entende de astrologia, não se preocupe. Eu estou só falando, quem entende, né, absorve, quem não entende é só para perceber a intensidade real desse céu, tá? Então, o Marte em Câncer fazendo trígono com Saturno em Peixes pode representar o impulsionamento daquela experiência de profundo amadurecimento e de responsabilidade psicoespiritual sobre si mesmo, né? Saturno tem a ver com responsabilidade, então da gente se tornar responsável pelo nosso próprio processo de viver, né? Pode representar e expressar ativando a nossa coragem e ação para a realização de projetos, né? É forte isso. E o desenvolvimento da nossa capacidade também de amar, né? Que precisamos tanto, amar profundamente. O amor pisciano é muito profundo, o canceriano é muito dos vínculos, né? Fortes, emocionais, afetivos. Essas forças aquáticas juntas, né, que eu acabei de me referir, elas podem ter uma certa função de equilibrar um tanto aquele fogaréu que eu acabei de contar para vocês, né, aqui no princípio. Porque o excesso de fogo, né, gente, também pode incendiar e destruir, né? Então, essas águas todas também podem ajudar. Agora, eu vou falar dessas dificuldades de tornar as coisas, né, dos incêndios como metáfora e da própria, vamos dizer assim, destruição ou das dificuldades mesmo, junto com outros aspectos desafiantes que também estão nesse mapa. A gente tem que falar sempre do todo, de tudo, para entender, para compreender, porque a vida é assim, né? Então, e esses aspectos desafiantes que existem, que eu não toquei ainda, eles também, todos eles se retroalimentam. Então, nós temos que Urano, né, que é uma força que eu adoro, que é regente de Aquário, mas está fazendo um aspecto difícil de quadratura com o Sol e com o Mercúrio, né? Que nesse momento Sol e Mercúrio estão em Aquário e Urano rege Aquário. Então, é como se houvesse um conflito dessa energia de maneira muito intensa, porque a gente está falando do Sol e de Mercúrio. Bom, essa energia, então, intensificada dessa maneira desafiadora, é como se ela representasse um grande estímulo a uma velocidade absurda das coisas, a gente já está sentindo a aceleração de tudo, tende a estar as coisas mais aceleradas. Infelizmente, eu tenho que falar também da possibilidade de acidentes aéreos continuarem ou acidentes em terra. E por que eu estou falando isso? Vamos andar devagar por aí. Os curtos-circuitos, gente, né? Urano, Aquário, rege a energia. Os curtos-circuitos, os apagões reais ou os apagões simbólicos, sabe? Simbolicamente, aqueles internos das situações também. Problemas tecnológicos podem surgir ao longo dessas 2 semanas. Fatos inusitados, a gente estava muito bem, de repente ficar sabendo que aconteceu uma coisa completamente fora do esquadro. A tecnologia, que a gente já está vendo acontecer, né? Porque a gente já está numa energia muito provocadora uraniana, mas este céu dessa semana acentua isso. A tecnologia e a racionalidade podem estar causando, em vez de ajudar, podem estar causando obstáculos tanto para a liberdade real, quanto para se responder às questões sofridas no âmbito social e coletivo,
e isso tende a continuar, porque a gente já está vendo acontecer também. Podemos ter esses fatos súbitos que eu falei, portanto, reviravoltas, as coisas estão assim, de repente ficarem completamente diferentes. Crises econômicas podem ser reveladas, vamos lembrar que Urano está em Touro, né, que é um signo ligado à questão financeira, econômica. Revoltas civis, e é muito provável que os conflitos que já existem e as guerras possam se agravar nesse período. Bom, eu estou falando da inteligência humana mais a serviço de situações sombrias do que da luz, né? Junto com isso tudo, a gente vai encontrar o Plutão em Aquário. E a gente já sabe que a gente já vem falando desse Plutão em Aquário há tempos, a gente já está íntimo dele já, desde o ano passado, né? O Plutão em Aquário expressa uma energia de transformação com muita intensidade. Ele também fala de mudanças súbitas, explosivas, virando tudo de perna para o ar, de rupturas. E continua nesse céu e vai continuar ativado, né? E a gente tem sentido isso no cotidiano, né? E ele, Plutão, está fazendo no nosso mapa oposição àquela lua intensa. Não quero que ninguém fique assustado com o que eu estou dizendo, porque a função dessas conversas não é ninguém ficar com medo, mas é ter consciência do que acontece, para a consciência nos deixar mais fortes ainda. Mas eu não posso falar que está tudo frufru quando existe um desafio mesmo, né? Então, vamos lá. Então, o Plutão está fazendo agora oposição àquela nossa lua, né, em Leão, que está caminhando para ficar completamente cheia. Já está cheia, mas vai ficar plena quarta. Esses aspectos juntos, minha gente, também querem nos avisar, além das situações que eu já falei, seja no nível pessoal, seja no nível coletivo, tudo que eu falei antes pode estar atuando, sabe, simultaneamente nas duas instâncias, pessoal e coletivo, então a gente prestar muita atenção. E pode dizer que aquela criança dourada que eu falei dentro de nós, que é a nossa alegria de viver, a nossa capacidade de celebrar as coisas, de sermos pessoas criativas e afetivas, né? Essa criança dourada também pode se transformar na criança egocêntrica, autoritária, muito impositiva, que quer mandar e que quer que faça o que ela quer e acabou-se, e não quer saber das consequências para mais ninguém, quer saber do seu prazer imediato. A gente, né, já está percebendo isso e a gente tem esse desafio aí. E claro que a gente também já sabe que as coisas do coletivo dependem do quanto a gente não alimenta esse coletivo, né, olhando para a gente mesmo, na nossa vida pessoal, né, buscando as transformações dos aspectos que estão constelados. Então, por conta dessas intensidades emocionais, muita gente pode estar mais suscetível, e aí vem um cuidado com o físico, com o corpo. Por quê? Porque por conta dessas intensidades todas, a gente tem muita gente que pode estar mais suscetível à pressão alta, à hipertensão, aos infartos, a outros problemas cardíacos e até os derrames que a gente fala cerebrais, ou que na verdade são infartos também, só que no cérebro. A gente vai poder observar mais suscetibilidade na gente e nos outros a descontroles. Logo, há situações que deflagram conflitos mais rapidamente. Então, olha o Mercúrio que está pressionado, não é? É o Mercúrio em Aquário, que é a nossa capacidade de pensar, mas também da gente se comunicar. Sabe? Que depois a gente falou um monte de coisa e depois a gente parou para pensar e disse, para que eu fui falar aquilo? O que jeito foi aquele? Eu não precisava ter falado daquela forma, né? Ou a gente poder dizer isso para alguém com habilidade, com firmeza, mas com habilidade também, no momento mais adequado, se acontecer, a gente está recebendo esse tipo de coisa, né? Então, dentro disso tudo, estou falando de surtos, de crises emocionais, né, que se tornam mais possíveis nesse período. Tudo isso está na mesma bandeja para nós, sabe? O lado todo dourado e todas essas dificuldades que são bem, bem importantes e bem profundas. É uma mistura, pessoal, de maravilha com terrível e absurdo. Eu acho que é isso, né? Que, na verdade, existe dentro de todo ser humano.
Então, o que eu sinto que a gente precisa ter vivo dentro do nosso coração, muito, muito fortemente, a gente precisa ter vivo que nós vivemos nesse tempo porque cada um de nós precisa ter a experiência disso tudo. Nós estamos aqui porque nós precisamos viver nesse tempo com todos esses acontecimentos. É essa experiência desses acontecimentos aqui que nos vai oportunizar, vai nos dar oportunidade. E aí não garante, depende do que a gente faz com a gente mesmo diante de toda essa bandeja, com essas contradições todas, né? De nós darmos um salto consciencial, pessoal grande. Porque a gente está falando de um tempo que a gente vai precisar dar um salto de consciência grande. Precisa isso para nós mesmos, para o nosso processo todo evolutivo, e porque dando esse salto, nós podemos contribuir para que a sementeira de um novo mundo tenha condições de surgir lá na frente. Vai surgir, mas é lá na frente. E nós somos os responsáveis por essa semeadura. Fiquei tanto tempo falando desse céu, e eu preciso lembrar novamente que no dia 12, quando a lua ficar cheia ainda, né, vai ficar mais intenso tudo isso que eu falei a partir dali. Né? Essas mesmas características praticamente são as que eu acabei de falar, por isso que eu estou falando tanto, porque eu já estou trazendo o pacote todo. Algumas diferenças ali vão acontecer, que eu não falei ainda na quarta, mas deixa para falar mais para frente, mas o quadro é muito esse, sabe, assim. Bom, e é essa energia tão forte e persistente que configura que esse é um ano, é um período planetário da humanidade de mais de importante, porque é o pré-parto desse mundo novo que eu estava falando com vocês, que vai vir lá para frente. A gente, sabe, estamos vivendo esse pré-parto, nós fazemos parte disso. Então, mas com tudo isso, então, a minha fala hoje é que a gente precisa muito se cuidar ao longo desse ano e nessas semanas agora, para que a gente não se enrole nas nossas próprias sombras e nas externas, e a gente ficar, na verdade, só olhando para quanta coisa difícil, horrorosa que está acontecendo, e que ali já ainda disse, né, ou que na Terra de Rudá estão dizendo, né, para a gente não ficar congelado no difícil, no ruim, na tensão, na amargura e até na depressão ansiosa do medo, sabe? O vitimismo, ou então a alienação, não quero saber de nada, né? Quando isso acontece nesse momento é porque a gente só está acessando as camadas mais rasas desse processo, porque a profundeza disso é a semeadura, e a gente está aqui para isso. Então é de uma importância tão grande. Meu maior desejo é passar isso para vocês e cada um de nós possa continuar passando para o nosso entorno, sabe? Então, a gente não pode perder essa oportunidade. Eu acho que isso não. E eu posso garantir para vocês, minha gente, que agorinha mesmo, enquanto a gente está aqui juntos e juntas, milhares e milhares de seres luminosos aqui e de outras dimensões não só nos acompanham, mas desejam que cada um de nós possa dar esse salto consciencial muito grande. Eu tenho certeza absoluta disso. Agora, para isso a gente precisa se cuidar, como eu falei antes. E dentro do possível a gente cuidar de quem a gente ama. Estou falando dentro do possível porque a gente não pode impor nada para ninguém, não é mesmo? Então, cuidar do nosso corpo físico, para ele ficar bem tratado, com conforto e com descanso necessário. Cuidar do nosso corpo emocional, que é compreender o significado daquilo que está nos acontecendo e acontecendo no mundo. E desenvolver o que a gente necessita para a gente não ser arrastado pelas nossas emocionalidades ou da dos outros, né? Isso que é construir a nossa maturidade emocional. A gente nutrir relacionamentos afetivos que nos fazem bem. Nesse período, a gente está com as pessoas que a gente ama e a gente poder dizer eu te amo, sabe? Poder expressar o nosso amor. Cuidar do corpo mental, desenvolver os conhecimentos que nos nutrem. E cuidado com a intoxicação de informações e notícias.
Se a gente sentir que deu, não preciso ficar ouvindo tudo, né? A gente poder se proporcionar detox mental é super importante. Mas a compreensão desse momento já é um detox mental também, a compreensão profunda, a gente saber disso, né? Cuidar do nosso corpo espiritual, se aproximar dos conhecimentos que fortalecem o propósito da nossa vida e da vida como um todo. A prática da meditação, da yoga, do tai chi, né? O contato com a natureza, com a música, com as artes, que as artes nutrem todos os corpos, como eu sempre digo, né? Enfim, ir ao encontro, mesmo de verdade, do que cada um de nós já sabe, que a gente já sabe isso tudo que eu falei agora, né? Mas nos dá na prática, não adianta saber se a gente não se dá. Dá o que é necessário. Bom, dentro disso agora, que eu falei tudo isso, é que eu vou falar do tema mesmo da semana. Mas é que eu falei isso tudo porque daí o tema fica mais digerível para a gente entender. Então, o tema, que vai até domingo, diz: você está aqui, nessa encarnação, para festejar a existência, a festa da vida e seus transbordamentos agridoces. Na terra de Judá, a gente já sabe que os transbordamentos agridoces são essa mistura de situações brilhantes com outras, que são tão difíceis e tão intensas, não é? Então, o nosso tema continua dizendo: não deixe que te roubem o entusiasmo dessa extraordinária celebração. Não deixe que te roubem o entusiasmo dessa extraordinária celebração. Olha, gente, todas essas palavras foram escolhidas cuidadosamente. Celebração, porque é uma grande oportunidade esse período e tudo que acontece. E o entusiasmo é ter Deus dentro da gente, não vamos esquecer, vamos lembrar. O extraordinário é fora do comum mesmo. Então não dá para a gente ter uma certa infantilidade narcísica de querer que não quero que seja assim, não quero que seja assim. O comentário do nosso texto é: se você tem um precário conhecimento de si, pouco sabe sobre seus vales. Os vales são os altos e os baixos, né, que a gente fica vivendo, né? E pouco sabe das planícies emocionais, que são essas estabilizações momentâneas que a gente tem, mas se a gente ainda não está totalmente consciente, daqui a pouco a gente volta para os vales. E a gente também não sabe das montanhas espirituais, que são as alturas. Então, se você tem um precário conhecimento de si, pouco sabe dos seus vales e planícies emocionais e suas montanhas espirituais. E aí, você será um garçom mal remunerado de uma festa de sinistros interesses. Desconhecimento de si, né, minha gente, nos coloca a serviço das sombras, nossas e dos outros. E daí, só para arrematar isso aqui, eu posso dizer que nós, nesse caso, vamos sendo remunerados pela manutenção do nosso karma, dos nossos débitos com a nossa própria alma. E é muito melhor nós nos prepararmos para irmos para a festa, que esse céu também está gritando para nos convidar. Venham, venham. Bom, a luz ainda do dia de hoje, do hemisfério sul, ela foi revelada para a gente através do calendário da luz, que é um calendário, para quem não souber, que a Terra de Judá criou, inspirado no I Ching. E o hexagrama do I Ching, que inspira o nosso trabalho dessa semana, é o céu sobre água. Céu sobre água. O texto diz assim: o indivíduo só tem posse duradoura sobre o que foi ganho honestamente. Ele não pode perder aquilo que, pela força de seu próprio ser, lhe corresponde. Esse hexagrama, o nome dele é conflito. Ele nos fala sobre o conflito. Na verdade, pessoal, ele nos diz para a gente não ter medo do conflito por ficarmos com receio de perdermos algo. Esse hexagrama afirma que o que nós ganhamos como consequência da nossa alma poder estar se manifestando mais e mais,
como essa conquista da manifestação da verdade de quem eu sou, que é a alma sendo manifestada, ela é a nossa honestidade, porque a gente está sendo na vida aquilo que a gente é de verdade. E a gente não precisa temer, porque isso nunca vai ser nos tirado por ninguém, nem por nada. Então, não precisamos temer perder nada quando existe conflito se nós vivemos esse processo. Nós só perdemos aquilo que não é nosso. Então, esse hexagrama vem nos fortalecer dessa forma. Bom, depois de toda essa falação, mas como tem uma complexidade, eu não podia deixar de falar, eu quero convidar para a gente fazer a nossa meditação de uma forma muito especial, que a gente possa fazer a nossa meditação por nós mesmos e que a gente também possa gerar com ela, como eu sempre digo, uma energia que vá reverberando e contribua com o mundo e depois com todo o universo. Então, eu queria pedir que vocês agora respirassem, mas sentassem numa posição que vocês tenham certeza que o corpo está confortável. E aí eu peço para vocês fecharem os olhos. E de olhos fechados, eu ia sugerir que a gente fizesse 3 respirações, porque nós falamos muito. Eu falei muito, né? Vocês me ouviram. Mas para a gente dar uma esvaziada. Então eu ia pedir para fazer aquela meditação um pouquinho diferente, em que a gente inspira, segura um pouquinho, um segundinho o ar e depois solta pela boca. Mais uma vez, inspira, segura um pouquinho o ar e deixa sair pela boca. E mais uma vez, inspira, segura o ar e deixa sair pela boca. Peço agora que você faça contato com a energia, com a potência dourada do teu coração. Que você faça conexão com essa luz dourada, dessa lua cheia em Leão dourada. E que respirando normalmente, você possa sentir a potência dessa energia do teu coração se espalhar por todo o teu corpo. E depois, ela se expandir longe, longe, onde cada um de nós não tem mais a ideia, mas que possa ir se juntando todas as nossas energias douradas com de outros seres em todo esse planeta, em todo esse universo, em todas as direções. Eu vou ler a nossa invocação, permaneçam de olhos fechados. Eu me convoco à prontidão. Com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido de meu corpo, que é a casa de minha alma. Com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido de minha alma, que é casa do espírito. Com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido do ser que me habita e que em tudo habita, para que a consciência se desenvolva e propague amor aos 4 cantos onde haja desamparo. Que a fonte e suas hierarquias protejam nossos esforços.
Boa noite, pessoal. Desejo que cada um de nós possa se cuidar muito essa semana e sempre, mas que a gente se prepare para ir para a festa e que a gente vá para a festa da vida e que essa festa, na verdade, signifique a cada hora, a cada momento, em tudo que a gente faça, a gente está expressando aquilo que a gente é, quem nós somos, a nossa verdade. E se a gente der um tropeço, a gente volta, recomeça e refaz. Uma boa noite, descanso, sim, que o amor nos guie, obrigada, e a gente continua juntos e juntas. Beijo, beijo. Tchau, gente. Obrigado por tudo aqui. Boa noite. Vou deixar salvo, tá? Beijo, beijo.